novo, mas que bom que eu estou gravando também aqui pelo YouTube. Vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto para que a gente não perca o nosso raciocínio, né? Então, como eu estava falando, hoje foi um dia de recolhimento, hoje foi um dia que eu fiquei aqui quietinha, foi um dia da expiação. Então, nós vamos continuar aqui nosso olhar para esse tempo que nós estamos vivendo, falando sobre traição, falando sobre ciclos repetidos. Então, a gente vai entender um pouquinho por que acontece os ciclos, o porquê. Então, antes de mais nada, compartilha a nossa live, envia aí o aviãozinho, compartilha com aquela amiga que você sabe que tem um histórico de traição, que de repente o marido já traiu. Então, compartilha a live para que mais pessoas recebam esse conteúdo que vai ser riquíssimo. Então, nós vamos fazer o caminho do que você vai entender e de como você sai disso. Então, aguenta aí que vai ser demais essa live. Então, vamos falar sobre alma. Eu separei aqui alguns bonequinhos para falar sobre conteúdo sistêmico. Por quê? Nós chegamos em determinados lugares, ou todos, com conteúdos. Que conteúdos são esses? Então, imagina que o seu sistema familiar tem uma memória. E aí, eu separei aqui os bonequinhos, vou mostrar aqui para vocês, só para vocês entenderem. Opa, caiu na frente. Ó, imagina que essa aqui é a alma da sua família. Então, tudo isso que constitui casa, carro, dinheiro, crianças, tudo isso constitui a sua família. Então, vamos supor que tem pessoas que a família, ela tem casa própria, os demais que vierem após vão ter casa própria. Isso é uma conquista do clã. A família tem carro, a família tem formação acadêmica, a família é próspera. É uma realidade geracional que vai passando de geração em geração. Mas vamos supor que na família existam traições, existam desonras, vamos supor que existam mortes, abortos. Tudo isso constitui essa família. Imagina que você é um participante desse sistema familiar. E aí você participa desse sistema familiar. Então, você é o quê? Uma parte desse sistema familiar. E como uma parte, você carrega tudo que tem aqui. Seja algo que é bom, são as bênçãos, seja algo que é as maldições, aquilo que é hereditário, aquilo que é ruim. Então, nós temos que olhar o quê? Que eu estou participando de uma alma e com ela eu recebo tudo. Tudo que vem dessa alma me constitui. Por que eu trouxe esse olhar? Porque normalmente a pessoa ela entra com uma ideia e nós crescemos com essa ideia de o eu separado, o eu excluído, um eu que me destaco do restante do meu sistema familiar. E na visão sistêmica nós incluímos tudo, então nós não somos separados, nós somos aquilo ali, essa alma que eu acabei de mostrar para vocês com todo esse conteúdo. Então, existe tudo, existe traição, existe desonra, existe também as conquistas, tudo isso constitui o meu sistema familiar. Para quem está chegando agora, vou mostrar para vocês, essa é a alma da família de vocês. Então, imagina que aqui tem carro, então a próxima geração conquista carro, é uma conquista porque você pertence a esse sistema familiar e você conquista tudo que é deles, então seja formação, sabe aquela família que todo mundo é formado, todo mundo é bem sucedido, é próspero, então o dinheiro chega fácil. Então imagina que tudo que é uma conquista faz parte de você. Esse olhar é ótimo, só que também pode, o que constitui você? Mortes, vamos supor, abortos, mortes, desonra, traição. Tudo isso faz parte o quê? Dessa alma, desse sistema familiar que você está inserido. Então, quando nós falamos de conteúdo da grande alma, falamos de todo esse conteúdo que está em você. E não você como ser excluído a parte de um sistema familiar, que é o todo. Então, nós vamos olhar o que? O todo, tá? O que te constitui. Então, quando a gente fala o quê? De conteúdo da alma, a gente fala de conteúdo arcaico. Nós temos um conteúdo que está em nós, que nos move mais do que nós imaginamos, que é um conteúdo que vem dos nossos ancestrais. Então, a gente vai se movendo, a gente casa baseado, dirigido por esse conteúdo, a gente escolhe uma profissão como compensação
por esse conteúdo arcaico. Então imagina que tudo isso te pertence, seja o que é bom, seja o que não é tão bom, como no caso aqui do nosso tema, que é a traição. Então tudo isso vai passando de geração em geração, e você, como uma partezinha daquele sistema, você recebe. Todo mundo recebe um exemplo, tudo? Não. O que o Bert diz? Que a alma mais fraca normalmente vai se emaranhar com o conteúdo do sistema familiar em forma de um amor cego, uma compensação. O que é a alma mais fraca? O arcaico, né? Esse grupo coletivo que é a sua família, ele tem uma história. E de acordo com a história vai acontecendo desonras, enfim, sofrimento, exclusões. O arcaico, então sempre quando eu falar do arcaico, não é só seus pais, mas seus avós, seus bisavós, seus tios, o todo. Ele vai tomar um a serviço. Então alguém vai ser tomado a serviço. Para quem está aqui na live, para quem está aqui aprendendo sobre conteúdo sistêmico, você que está sendo tomado a serviço pelo seu sistema familiar, porque essa que é a verdade. Então você está a serviço do seu sistema familiar. Eles esperaram por você. Por quê? Porque alguém precisa olhar para a dor. Que dor? A dor de um sistema inteiro que está há anos passando de geração em geração e ninguém parou para olhar, para resolver, para incluir, que é o que você vai aprender nessa live. Então, baseado nisso, temos um conteúdo arcaico. Aí traz aí na sua cabeça, na sua mente, o que minha família tem de conteúdo arcaico? Qual que é a memória da minha família? Tem um exemplo, traição, que é o tema da nossa live, mas tem mortes, tem tragédias, tem, sei lá, doenças repetitivas, exemplo diabetes, um exemplo câncer. Pode ser doenças que são arcaicas. Um exemplo, vícios. Meu pai era viciado, meu irmão é viciado, eu sou viciada, enfim, como é que era lá atrás? Então sempre alguém vai ser tomado a serviço. Para que essa alma é tomada a serviço? Para que ela veja e traga a ordem. E para que a ordem se restabeleça dentro de um sistema familiar. Se tiverem dúvida, vão mandando. Então, quando existe, nesse caso, a traição, que é o nosso tema, ninguém quer olhar para o tema. Por quê? Porque é uma ferida. Então, imagina que uma mulher ou um homem que foi ferido, que viveu uma ruptura ali no seu relacionamento, ele faz o quê? Ele ou ela fingiu que não aconteceu, ou ela exclui o algoz, né? O Bert chama de perpetradores. Então imagina que aconteceu, eu excluí, de repente aquele meu marido, de repente meu ex-marido, a minha ex-esposa, eu excluo da minha vida, do meu olhar, eu finjo que aquela pessoa nunca existiu. Por quê? Ela rompeu comigo. Mas o que acontece? Se você for parar e você for investigar na sua família, existe histórico de traição. Se você for olhar com mais calma, você vai ver que existe um histórico que vem bem de longe de traição. E aí, como aconteceu nos últimos casos, eu falo, nossa, mas é karma? Ah, mas o que é? Essa alma foi tomada a serviço, só que por um amor cego. O que é esse amor cego? Imagina que tá todo mundo e ninguém olha para essas dores, ninguém olha para as necessidades e para as dores de um sistema familiar. E aí ela foi tomada a serviço o quê? Para compensar, de alguma forma, sendo traída, porque ela entrou numa vibração. Eu sou a alma daquele sistema. Vocês lembram que vocês viram aqui nos bonequinhos? Eu sou a alma, então eu vibro ali. Tô vibrando na traição. Então, o que eu quero? Rejeitar aquela história. Então eu excluo, por exemplo, meu pai traiu minha mãe, ou minha mãe traiu meu pai, ou meu avô. Normalmente você escuta histórias que são geracionais. Então eu quero o quê? Rejeitar, eu quero excluir. Eu não quero lembrar que isso constitui na minha família, porque foi algo que de repente até mudou a sua história. De repente, num caso de traição do seu pai com a sua mãe, ou vice-versa, e aí aconteceu a ruptura, isso mexeu com a sua infância e isso te mudou. Então, imagina que isso mexeu com você também. Então, as mulheres, né, eu vou falar aqui pra mulher, que acho que aqui só tem mulher, elas querem o quê? Combater primeiro. Combater quem? O perpetrador, o algoz, aquele que fez o ato. Mas, como nós falamos que
todo relacionamento, ele serve o quê? Pra te curar? O que o Bert diz que tudo que acontece, todo relacionamento que você tem, seja ele de amizade, seja ele de negócio, serve pra te curar. Por quê? Lembra que eu falei da vibração? Então nós estamos vibrando, vibrando, até encontrar alguém que trai. Só que aí eu não paro pra olhar pro meu sistema familiar. Eu não paro pra olhar pro meu sistema pra ver que tem traição lá atrás. E que eu preciso o quê? Olhar para essas feridas que vêm de gerações a gerações. Eu não faço isso. Aí eu só vou olhar por quê? Porque foi comigo e me machucou, mas de novo eu vou excluir. Eu também não quero. Eu não quero falar com esse cara, eu não quero falar com essa mulher. E nós vamos excluindo, até que a gente vai levantando uma bandeira, né, contra o patriarcado, contra as mulheres. Porque se um homem trai, ele trai com uma mulher, certo? Então, para quem que nós estamos levantando a bandeira quando nós queremos se levantar? Que a culpa é só dos homens, mas o homem normalmente trai, né? A não ser os homossexuais, com uma mulher. Então, você percebe como que a mulher fere outra mulher? Uma mulher fere. Então, a gente precisa parar o quê? Quanto que tem no meu sistema familiar de dor geracional que ninguém olhou? Então, se ninguém olhou, como é que é a minha fala para esse olhar da traição? Como é que eu penso? Penso que se eu, de repente, meu marido me trair, eu vou matar? Eu conversei com uma pessoa esse final de semana. Mas se meu marido me trair, eu vou matar ele. Falei, misericórdia, não tem a traição, não vai ter a tragédia que os filhos dela, os netos vão ter que lidar. Então, como é que é isso pra você? O que ela tava falando de repente? Será que aquilo era dela? Será que era ela que estava falando aquilo? Ou será que de repente alguém já foi traído e de repente já aconteceu uma morte por conta de traição, ela só estava reproduzindo? Então eu quero que vocês pensem aqui, qual que é a bandeira que vocês levantam contra a traição? Não, mas se o meu marido me trair, eu perdoo, porque minha prioridade é constituir minha família. Minha prioridade é manter o meu casamento, a minha prioridade é ter a minha casa unida, a minha prioridade é ter os meus filhos crescendo junto do pai. De quem que é essa fala? Será que não foi uma mulher que de repente viu o marido traindo e ela permaneceu ali na traição? Então a gente precisa entender o quê? Essa voz que vem de mim, não, mas se me trair, eu mato. Não, mas não, eu não aceito traição. Então a gente precisa entender que vem de geração a geração, mas que alguém vai ter que olhar para essa dor. E quem vai ser essa pessoa? A ferida não é vencida, tá? Então imagina que você não vai vencer a ferida, ela existe. Então o que você vai fazer? Você vai aprender a incluir essa ferida. Vai aprender a olhar para ela com outro olhar, com outro entendimento e falar assim, não, essa ferida ela pertence. Ela existe, então a gente vai caminhando. E ela vai precisar existir e ela está pulsando no clã. Então imagina que a ferida, deixa eu mudar aqui minhas anotações, ela está pulsando. E aí você às vezes casou com um homem ou de repente se relacionou com alguém que traiu. E aí você só vai olhar para aquela pessoa com aquele olhar de vítima. Não, porque eu sou a vítima, ele me traiu. Você nem imagina que ele me traiu. E essa pessoa pode estar a serviço do sistema familiar dela. Para depois falar, tá vendo? Esses homens aí nem prestam. Porque eu fui traída. Minha avó, minha tia, minha mãe, todo mundo foi traído. E eu também fui. O que essa mulher tá falando? Eu estou provando que o homem não presta. E que as mulheres são coitadas. Só que a gente pode o quê? A partir de um olhar diferente, mudar todo o contexto das próximas gerações, da minha vida, daqui pra frente. E não parar pra olhar pra trás. Por que essa alma tá falando? Ela tá só olhando pra uma ferida que aconteceu e ela está de costa, com as costas feridas, olhando pro passado, olhando ainda pra dor, em vez de falar, não, pera, deixa eu pensar. Beleza, todo mundo foi traído. Minha mãe foi traída, minha avó foi traída, foi traído. Mas o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com esse conteúdo que tá aqui? Então, essa ferida, ela vai manipulando as pessoas do sistema familiar, do clã. É uma ferida que ela vai passando de geração em geração, até que alguém pare e olhe. Até que alguém fale, não é possível, tá todo mundo sendo traído. E quando eu falo o olhar, não é assim, não vou ser traída, não, eu não vou trair. Ninguém tem controle sobre isso até que a ferida pare de te manipular.
de ter controle sobre você. Então, imagina como eu mostrei nos bonequinhos, você está no campo, que é o seu sistema familiar. Quando nós constelamos, nós olhamos o quê? Um campo. O que tem nesse campo? Você vai precisar parar e olhar para dentro desse campo, sabe? O que tem nesse campo? Deixa eu pesquisar aqui na minha família. Qual que é a história da minha família, das mulheres, dos homens? Deixa eu sentar e conversar com os meus ancestrais, com meu avô que é vivo, com meus tios. Deixa eu pesquisar como é que é essa história em relação a tudo. E ir para dentro do campo. O que é o ir para dentro do campo? Mergulhar na minha história. Mergulhar em quem eu sou. Porque, como uma mão, você é somente uma parte, uma mão de um corpo, você é somente uma partezinha. Então, imagina, minha mão faz parte do meu corpo, enfim. Eu sou só o dedão. Olha que partezinha. Tem um todo lá atrás. Que todo é esse? É imigrante, são índios, é escravidão, são negros. Qual que é o todo que me constitui? E a gente vai vivendo uma vida excluindo. Eu excluo porque eu não faço parte daquela família. A gente cresceu assim, com muitas feridas emocionais, umas demandas emocionais da infância. E não, eu não sou aquele meu pai, aquela minha mãe. Mas você é constituída pela história deles. Então, quantas mulheres foram traídas e não se separaram? Existe esse caso na sua família de mulheres que foram traídas e não se separaram? Ou porque os filhos têm que ter o pai e a mãe ali, não importa se o casamento tá um fracasso, importa que os meus filhos têm que ter os pais juntos. Então, como que é esse olhar das mulheres? Não, minha avó aceitava, meu avô tinha 2 famílias. Não, o meu avô, ele ia pro bordel daquela época, né? Não, o meu avô, ele tinha vários casos, não, ele tinha vários filhos fora da família. Não, mas o meu pai, ele era assim, assim, assim. Não, mas a minha mãe que traía. O Bert, ele tem uma constelação que se chama dupla transferência, que eu acho sensacional, já li ela várias vezes, está no livro Para que o Amor Dê Certo. A mulher, ela traiu o marido, e eles estavam no seminário do Bert, tinha passado um dia, eles foram pro hotel e essa mulher simplesmente saiu à noite. No outro dia, quando ela retornou, o marido dela já estava lá no seminário e ela chegou e falou assim: eu estava com meu amante, fui trair o meu marido. E ali o Bert chamou ela para uma constelação, iniciou a constelação dela e do marido dela. E o que emergiu do campo? Lembra que eu falei, tem que ir pro campo? Que ela estava... recebeu dupla transferência. Como que foi isso? A mãe dela era traída pelo pai, o pai enviava a mãe e os filhos para o campo, e ela chegava lá, ele chegava na casa com a amante, e a mãe cozinhava, comia todo mundo, para a amante, para os filhos, e ela como filha, o que ela fez? Ela foi tomada a serviço, porque ela olhava para aquela mãe e falava assim: você não vai fazer nada, mãe, você não vai reagir, você não vai separar dele, e a mãe permanecia ali. Então ela teve a raiva do pai e ela pegou a raiva que a mãe deveria sentir e que não sentiu, e ela sentia pelo marido dela, e ela ainda traía o marido dela. Por quê? Porque na verdade ela queria se vingar dos homens, porque o pai traiu a mãe. Então ela pegou a primeira raiva que a mãe não conseguiu ter, e ela ainda traía e descontava no marido. E ainda falava pro marido ainda que ela traía. Então, depois dessa constelação, eles viram uma liberação de destino. Por quê? Porque ela incluiu o que a mãe não fez. A raiva daquela traição. De não colocar para fora aquilo que foi vivido, aquilo que estava ali. Então, olha como é importante a gente começar a parar e olhar para nossa história e começar a ser real com a gente mesmo. Por quê? A gente vive na ilusão de que a gente que vai ser tudo muito bom, que vai ser tudo mil maravilhas, mas quando eu começar a lidar com o real, com aquilo que é real em mim. Não, porque, olha, meu pai, ele trai a minha mãe, mas o meu marido, se me trair, vai me matar, como eu dei o exemplo aqui. Eu vou matar ele, aliás. Então, não é assim que funciona. O que vai resolver você matar uma pessoa? Vamos dizer que a pessoa realmente faça isso, que tem pessoas que fazem. O que ela tá falando? Eu não quero lidar com a ferida, eu não suporto lidar com a ferida. E então a gente vai negando. E eu vou ler uma frase aqui que é de Lacan. A gente se nega a ver. A negação também é uma forma de admitir alguma coisa. Então, quando eu nego, eu estou admitindo que aquilo realmente faz parte. E aí, como eu falei da compensação, a alma mais fraca é tomada a serviço pelo sistema familiar, ela é tomada
para que compense uma dor. Então, toda compensação é uma compensação o quê? Da dor, geralmente de um amor cego. Então, tenho um amor cego pelo alguém do meu sistema familiar, seja dos meus pais, seja dos meus avós, porque eu pertenço ali. Eu preciso pertencer, então eu preciso fazer igual. Isso vale por perpetrador que trai, e isso vale para quem é traída. Porque, de certa forma, aquela que foi traída na história tem a traição, então ela vai vibrando, vibrando, até ela atrair o quê? Alguém que também tem. E aí, de repente, a família delas, as mulheres foram traídas, e de repente aqui ela trai o quê? Um perpetrador, como o Bert chama. Mas isso se chama ressonância e vibração. Então as pessoas se conectam com o mesmo mundo. Então se você já teve um marido que te traiu, se você já foi traído, se você já traiu, você se conectou. Então lembra que eu falei que nós nos curamos nos relacionamentos? Que aquela pessoa está dizendo muito sobre você? É por conta da ressonância e dessa vibração. Então todo mundo que você encontra, seja de outro padrão, seja de traição, ela está te falando o que tem no seu sistema familiar. Então vamos começar a caminhar para o final para a gente começar a pensar, tá bom, André, entendi que isso é uma ferida que está no meu sistema familiar e que eu preciso olhar para isso. Mas como que eu vou fazer? Você precisa começar a olhar para as feridas e decidir pela solução. Você vai precisar primeiro dar um lugar para isso. Você vai precisar admitir que isso constitui a sua família e que de certa forma isso mudou a sua vida. Porque quantos casamentos acabaram por conta da traição? Quantos casamentos foram desfeitos? Quantas crianças foram afastadas dos pais por conta de uma traição? Por quê? Muitos pais, quando tem essa ruptura, não conseguem separar do que é deles e do que é pai e mãe. Então, da relação, eles misturam tudo e os filhos perdem com isso. Então, se você, de repente, já viveu traição no seu relacionamento, ou teve pais, família, onde um exemplo, nossa, meu avô traiu a minha avó e teve vários filhos, então imagina que esse homem não conseguiu paternar com todos. Teve uma mudança, isso impactou a sua vida de uma certa forma, porque o que chega pra você é o que vem de lá de trás. Porque imagina que seu pai, que teve esse pai, que também traiu, ele não conseguiu paternar também com você. Por quê? Porque o pai dele não paternou com ele. Então percebe que isso é geracional e que alguém vai ter que falar assim, isso foi importante, isso mudou a história da minha família. A traição, ela pertence, ela causou impacto na minha vida. Quem sabe, se fosse diferente, o meu pai teria sido um pai mais presente, a minha mãe. Quem sabe eu não teria sido traída, não teria me separado. Então, olha a importância de você entender agora o seu papel dentro desse sistema familiar e falar, eu vou fazer diferente. Eu vou ser aquela que vê, aquela que inclui, aquela que muda um destino. Tá falando, acaba em mim. Eu postei até um post, acho que foi sábado, falando, essa dor acaba em mim. Então você tem vamos dizer, esse dever, esse poder de mudar. E não diminuir a importância de quem traiu. Porque é muito comum quando a gente é traído, a gente quer diminuir a importância do outro. Não, porque aquela lá não presta, porque é desvio de caráter, porque não sei o quê. E o Bert mesmo já constelou, inclusive pessoas que falam assim, eu não sei porque eu traio, simplesmente quando eu vejo já tá acontecendo. Por quê? Lembra que eu falei da consciência arcaica que nos move? Para pertencer, eu vou fazer o quê? Tomar para mim aquilo que tem no meu sistema, que é a forma que eu tenho para pertencer. Tem sistema que tem muita coisa ruim, desonra, aborto, morte, enfim. E aí eu peguei o quê? Um exemplo, a traição. Então, para pertencer, eu preciso fazer igual. Então, eu preciso trair para me sentir... Às vezes, o cara nem quer a mulher, ele nem deseja a mulher, aquela que ele traiu a sua esposa ou vice-versa. Então, eu preciso parar de quê? De querer excluir o perpetrador. E não diminuir essa importância. A cura acontece quando eu incluo. Quando eu dou lugar de importância para ela. Quando eu falo, você pertence. Você faz parte. E toda compensação, como eu falei, né, é um pacto velado de vingança. Então, imagina, como eu dei o exemplo do Bert, desse livro, dessa dupla transferência, foi um pacto velado de vingança que essa mulher pegou contra o pai e contra a mãe. Por quê? Porque no fundo ela ficava, mãe, você não vai revidar isso aqui, você ainda vai cozinhar para eles?
Então foi um pacto velado, então foi uma compensação, que nós chamamos de um amor cego. Então o que a gente precisa fazer? Transicionar para o amor que vê, que é esse que eu tô levando vocês agora. Vocês precisam se comprometer com o processo. O processo não é mágica, não é, tá bom, André, eu entendi, eu vou incluir, eu vou dar um lugar. É um processo de olhar para essa ferida, tirar o band-aidinho que tá lá dentro, cutucar. Deixa eu cutucar aqui. Por quê? Porque vai precisar do comprometimento de sentir, sentar, ser intencional e pensar em tudo que foi, toda a dor que existe dentro daquele sistema e quanto mudou. Pensa, de repente, se você tem pais que são separados por uma traição. Fala, nossa, seria tão diferente se meu pai e minha mãe não tivessem. E essa história mudou, mas ela tem um lugar dentro do meu coração. Porque eu sou o que eu sou por conta dessa história. Então ela pertence, por mais difícil que seja. Mas você pode tirar essa frustração de repente, querer os pais juntos, pais casados. Você pode chorar essa frustração e incluir. O que vai... E não olhar a pessoa como algoz e você como a vítima. Um exemplo, meu pai é o algoz, que eu atendo muitas mulheres que compra a história da mãe. E aí ela fala, não, porque meu pai, né, tinha vários casos por aí. Não. Você tá me ouvindo agora, você sabe que o que a sua mãe vibrou entrou em sintonia com o tchan do seu pai e só conectou. Então não existe vítimas, não existe algozes. O que existe são dinâmicas e compensações dentro de um sistema familiar. Então você vai precisar incluir, anotar lá quem foi que traiu. Deixa eu pensar aqui, minha avó, minha mãe, meus tios. Olha, se pensar bem, acho que todo mundo trai na minha família, hein? Mas essa história cabe em mim, porque eu vou olhar, eu vou incluir. E isso vai mudar o destino da minha geração, que vai vir da próxima geração, da minha história. Se você de repente está casada e vive um processo de separação, ou já viveu, ou vive um novo relacionamento, ou espera, você pode fazer algo a partir daqui. E a solução, vou deixar essa frase para a gente já encerrar, está quando nós somos iguais. Nossa, muito linda essa frase, né? Então nós somos iguais. O perpetrador, no caso o traidor, e a vítima que foi traída, nós somos iguais. Como que isso soa para você? No fundo, nós só estamos compensando de uma forma cega, de uma forma dolorida, porque ninguém quis olhar. Tá todo mundo lá de costa pra ferida, tá aqui, ó. Então, o que eu vou precisar fazer? Me ver igual àquela pessoa. Tá, já estamos feridos. Vamos entrar nessa ferida e deixar ela existir dentro de nós? Deixar a gente chorar? Vamos chorar ela? Para isso perder força, para que você não passe isso para as próximas gerações, para que acabe o ciclo. O ciclo só se encerra quando eu paro de levantar uma bandeira, quando eu paro de querer compensar, quando eu paro de querer levantar um grito de guerra contra os homens, contra as mulheres, contra o patriarcado, enfim. Isso só gera mais briga. Por que acontecem as guerras, o Bert fala? Porque sempre alguém é tomado a serviço para compensar uma dor. Então, imagina no caso que aconteceu esses dias, um caso famoso de traição. E ela vai levantar uma guerra contra o patriarcado, contra quem estava errado, contra isso. O que vai acontecer? Vai resolver? Os homens vão parar de trair porque ela está gritando e falando que as mulheres são livres, e o meu corpo, eu mostro, eu durmo com quem eu quero, eu faço. Nada vai mudar. Pelo contrário, os homens também vão levantar uma bandeira, como tem acontecido geração após geração. Então, quando eu deixo isso existir em mim, do jeito que é, feio do jeito que é, quando eu deixo isso pertencer, ela perde força e eu entro na ferida. E eu sinto a ferida, eu deixo ela existir dentro de mim. Falo, no fundo eu fui traída, mas existia assim uma compensação. Eu só não sabia que eu estava compensando, mas agora eu vi. E agora eu vou fazer diferente. E a partir dali você fazer diferente do que as mulheres fizeram. Porque você é melhor? Porque você é superior? Não. Porque você escolheu ver. O segredo está em ver. Por isso que nós falamos na constelação. O que você precisa? Ver. Quando eu vejo, você fala assim, é isso. É isso, exatamente esse padrão. E aí você muda a história de um destino de uma família.
você muda a história dos seus filhos, você muda um destino, porque você viu. Eu vejo essa dor, eu vejo essa história, eu vejo tudo isso que é feio, que é ruim, que está no meu sistema familiar me constitui. E aí eu paro de vibrar, porque eu pertenço àquilo, eu choro aquilo existe, aquilo é incluído, e eu paro de vibrar. Lembra que eu falei sintonia e vibração? Eu paro para que eu mude os meus relacionamentos, se eu estou à procura de novo relacionamento. Para que aquela vibração comece a mudar e eu atrair outros tipos de relacionamentos para mim, não mais relacionamentos que vão atrair a traição. Então, gente, estamos chegando no final da nossa live. Quem ficou até o final, eu sei que isso é um assunto muito polêmico. Falar sobre traição, sobre padrões. Deixa eu ver se eu falei tudo aqui. Ficaram algumas dúvidas. Eu quero deixar uma live sucinta hoje para que esse conteúdo que vocês ouviram fique aqui dentro. Para que vocês fiquem assim, nunca parei para pensar, mas é verdade. É verdade, os homens traem, as mulheres já traíram. Na minha família já foi assim, de todos os lados, traiu todo mundo. Entendeu? Só que a bonitona queria ser melhor aqui. Mas quando eu deixei pertencer, aquilo foi perdendo força, foi mudando destinos da minha família. Não por um grito de guerra, mas porque eu falei, não, deixa eu olhar para esse lugar de dor. Deixa eu fazer diferente para que as próximas gerações vivam uma liberação de destinos. O que você vai fazer? Liberar destino. O seu e dos próximos. E de quem está do seu lado, se você tiver irmãos, se você tiver família, porque você está no campo. Lembra que eu falei do campo? Então isso ressoa dentro do campo. E as pessoas à sua volta vivem a cura que você vive. Por isso que nós falamos que a constelação é uma terapia de alma, porque nós vivemos aqui na nossa alma, mas lembra que eu falei que nós somos só o dedinho de todo um sistema, que imagina que é o nosso corpo? Então nós vivemos toda essa cura em todo o corpo. Esse foi o tema, essa foi a live, vou deixar por aqui. Se vocês tiverem pergunta, quiserem conversar, me chame no direct, manda mensagem e a gente vai conversando, se ficou claro para você sobre esse tema, sobre essa compensação cega de alma, para que você possa ver. Certo, gente? Certo, vamos encerrar. Um beijo, não tem pergunta, né? A gente vai encerrar. Vou deixar salvo, vai estar salva lá no YouTube também. Vou deixar de forma organizada as lives para quem quiser maratonar lá e sejam todas lá, tá bom? Um beijo, boa noite para todo mundo que ficou até o final com a gente.